Vamos falar de economia agora com a Denise Campos de Toledo. Denise, o relançamento do programa Bem de Preservação do Emprego pode ter o mesmo impacto do ano passado? Olha, Kalina, o impacto deve ser um pouco menor, porque as empresas devem pensar mais neste ano em relação a essa flexibilização, que é redução da jornada e dos salários, ou mesmo suspensão dos contratos, porque isso depois assegura também estabilidade pelo mesmo período. Agora, esse programa deve valer 4 meses, mas depois as empresas ficam amarradas. E a situação é diferente, então acho que a avaliação vai ser diferente também. Muitas empresas ficaram numa situação financeira pior desde o ano passado, assumiram empréstimos quando se imaginava que a pandemia fosse encerrar aí o problema, o período de maior impacto no ano passado mesmo. E a gente vê que hoje muitas empresas estão numa situação financeira ainda pior. Mas, de qualquer modo, o programa teve um reflexo muito positivo no ano passado, garantiu cerca de 10 milhões de empregos, preservou ainda, através da estabilidade, empregos no começo deste ano. O último balanço do CAGED falava na estabilidade ainda de 3 milhões de empregos. Então, as demissões não ocorreram muito em função disso. Alguns setores se recuperaram, voltaram a contratar e aí a gente fechou ano passado com saldo positivo da geração de emprego formal. E dá uma folguinha também para as empresas nessa questão de você poder adiar o depósito do fundo de garantia, reduzir o salário junto com a jornada, suspender os contratos. O governo compensa de outro lado, né? Ele tem recursos para isso, que vai ficar extra-teto. Então, a situação fica mais administrável, mas vamos ver o impacto. De qualquer modo, se espera ainda hoje a divulgação dos últimos dados do CAGED, que deve vir novamente com saldo positivo. O emprego formal não foi o grande problema no ano passado, até por causa desse programa. O grande problema foi o aumento do desemprego, da perda de renda na informalidade. E como que o mercado reagiu com toda essa movimentação no Ministério da Economia a partir da demissão do secretário especial Valderi Rodrigues? Olha, Karina, de início a reação foi tranquila em relação a Valderi especificamente, porque ele tinha problemas, inclusive, internamente com a própria equipe, ele não tinha muita flexibilização aí nas conversas, ele tinha uma dificuldade também de articulação com o Congresso do ponto de vista político. Na última entrevista coletiva que ele tinha dado para anunciar a LDO do próximo ano, ele se recusou a falar do orçamento no momento em que o orçamento estava no auge das discussões. Então, já se imaginava que pudesse haver a troca, já saiu o nome de Bruno Funchal, que foi muito bem recebido. Agora, depois começaram a sair outras mudanças também do Ministério da Economia, uma troca de cadeiras, que passou a impressão de enfraquecimento, sim. A Guedes teve de entregar esse cargo de Valderi, não apenas dele também, veio de Jorge Soares, que cuidou do orçamento, e é um momento bastante delicado, né? O Ministério da Economia sofre pressões por todos os lados, diante dos cortes que teve que fazer para adequar o orçamento ao cumprimento do teto de gastos neste ano. Se sabe também da pressão política para um desmembramento do superministério de Guedes. Algumas áreas podem passar para outras esferas de governo, tem pressão política do governo, do Congresso, da base aliada do governo, tem pressões políticas internas, e isso acabou reforçando aquela sensação de enfraquecimento, na verdade, de Paulo Guedes, que envolve desde a troca de comando da Petrobras, Banco do Brasil, então tem todo um histórico aí de interferências e de pouca força na negociação do orçamento, que passa mesmo essa ideia de enfraquecimento de Paulo Guedes, né? E aí o mercado acabou tendo reações aí negativas de queda de bolsa, uma certa pressão no dólar, pressão também na curva de juros. Hoje o dólar inicia os negócios em queda novamente, mas aí tem expectativa externa, que é a reunião do Federal Reserve do Banco Central dos Estados Unidos, que pode passar alguns recados aí importantes em relação aos juros. O dólar está abaixo dos R$ 5,44 agora.